Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas, quero cumprimentar também servidores e servidoras públicas de Alcântara, que aqui estão, na pessoa da presidente do Sindicato dos Servidores, a Rosicléia Pereira de Araújo. Antes de vocês chegarem aqui, já acordei hoje com uma mensagem enviada pelo meu amigo e aliado Anderson, lá de Alcântara, informando da presença de vocês aqui em São Luís e me falando das reivindicações que vocês estão apresentando, do protesto que fizeram, por diversas razões, reivindicando melhoria nas condições de trabalho, reivindicando a criação do plano de cargos e carreira, que a Prefeitura insiste em não atender, enfim, reivindicando de forma bem geral que sejam tratados os servidores públicos com o respeito devido, afinal de contas, não se faz política pública que não seja com os servidores públicos bem remunerados, respeitados e qualificados. Mas eu tenho até falado pouco com relação às ações do prefeito ou à falta de ação do prefeito de Alcântara, porque avalio que já é um caso perdido, deputado Wellington. Prefeito que foi eleito numa grande expectativa, com uma votação expressiva, e ele simplesmente parece que esqueceu de administrar o município. Vive numa distância do município, numa frieza com relação aos problemas, coisas graves acontecem e o prefeito parece que não enxerga o que está acontecendo. É um padecimento que está passando a população, por ter feito, infelizmente, uma escolha ruim, mas que, à época, a população de Alcântara achava que era uma boa escolha. Graças a Deus que ano que vem, vocês todos e a população toda vai ter a oportunidade de fazer uma nova escolha e mudar a forma de administrar a cidade de Alcântara. Então, sejam bem-vindos à Assembleia. Daqui a pouco estarei com vocês para que nós possamos conversar, junto com o deputado Wellington. Os outros dois deputados, como não sabiam que vocês estariam aqui hoje, não poderão estar presentes, mas nós levaremos o que for discutido lá em Alcântara, tanto para o deputado Fábio quanto para o deputado Zé Inácio, que certamente os dois serão absolutamente solidários com o que for tratado lá e com as reivindicações de vocês. Então, registro e lamento, ao mesmo tempo, a omissão e a forma desrespeitosa, a falta de cuidado do prefeito Araquém com a cidade de Alcântara. E, para finalizar, quero fazer uma breve referência às falas dos deputados Adriano Sarney e do deputado Edilásio Júnior com relação ao pagamento de emendas. Eu, senhores deputados, é de conhecimento da sociedade maranhense, de vocês todos, que fiz oposição no governo anterior. Fiz oposição a um governo que foi muito ruim, o governo passado, muito ruim para o Maranhão. Aliás, somados os anos que a ex-governadora Rosiana governou o Maranhão, ela entregou muito pior do que ela recebeu. Eu fazia uma oposição muito dura, porém com responsabilidade, cobrando naquilo que achava que devia cobrar, da mesma forma que os colegas que fazem oposição hoje o fazem com a legitimidade que as urnas deu, afinal, os fez deputado estadual. Mas eu quero dizer que eu apresentei, deputado Fernando Furtado, as minhas emendas no orçamento. E as minhas emendas, elas sequer foram vistas. Quando eu colocava a emenda, deputado Cabo Campos, para um município, que eu falava, quando era o caso de convênio com o município, o prefeito não dava nem bola, não dava nem atenção, porque sabia que não ia receber, sabia que o deputado Otelino não ia receber as emendas. Então, eu fico vendo essa reclamação aqui de quem se beneficiou disso no passado. Eu não vi, a não ser o deputado Coutrin, que algumas vezes reclamou na legislatura passada o fato de não ter recebido as emendas dele,
ninguém dos deputados, então governistas, ser solidários com os oposicionistas à época. Aí alegavam, à época, que faltava uma certidão, que faltava algum documento, mas nem sequer os prefeitos eram notificados ou recebiam alguma comunicação para completar a documentação que estava faltando e assim poder receber a emenda. Então, parece que agora é diferente, sabe? Parece que antes se pagava as emendas todas, não tinha problema, não tinha atraso no pagamento de emenda e só agora que tem. Deputado, Souza Neto queria fazer uma parte, se você me permite. Lhe concedo, deputado Souza Neto, a parte. Parabenizar o vosso discurso a respeito desse sua preocupação, mas em relação à questão das emendas, eu quero dizer para Vossa Excelência que a gente já tem em Brasília projeto de lei das emendas impositivas, que lá em Brasília não aconteceu o que Vossa Excelência está dizendo que acontecia antigamente. Isso é uma questão, como Vossa Excelência está falando, de questão de governo. Eu aqui não acredito no que Vossa Excelência está falando, que o governo passado foi pior do que esse, porque esse governo é só promessa e até agora ninguém se vê nenhum avanço, ninguém se vê nada. Mas eu também digo a Vossa Excelência que aqui nessa casa, o Estado do Maranhão, ainda não foi aprovada a impositiva, que na verdade é de direito de nós, deputados parlamentares, até para a gente poder manter as bases e poder também trabalhar em melhoria do povo do Estado do Maranhão. É só para agradecer a Vossa Excelência e dizer que as impositivas hoje já é uma questão de lei lá em Brasília e que aqui também já deveria ser colocado em votação, o deputado César Pires colocou, mas foi retiradas as assinaturas, então ficamos hoje à mercê do governo, só para fazer essa parte. Muito obrigado. Agradeço a parte, deputado Souza Neto. E, enfim, feita essa observação com relação às emendas, que a primeira vez que soube o que era ter uma emenda indicada por mim, contemplada pelo governo, foi neste governo. Governo que Vossas Excelências gostam de dizer que é um governo que está mal avaliado, que o povo não está gostando, mas que onde nós fazemos pesquisa, nós percebemos o governo aprovado. Apesar das dificuldades financeiras, nacionais, da crise financeira e política que assola o país. Agora, o governo do Maranhão está conseguindo chegar, já chegou, por exemplo, com o programa Mais Asfalto, em cerca de 100 municípios, chegou inclusive no município de Alcântara, começando, salvo engano, pelo povoado de Oitiúa, e assim o governo do Estado vem avançando no sentido de aplicar bem os recursos, sobretudo combatendo o desperdício e combatendo a corrupção. E finalizo dizendo que vejo com muita estranheza o deputado Adriano falar repetidas vezes com tanto preconceito com relação ao Partido Comunista do Brasil e aos comunistas do mundo. Eu quero dizer, não só ao deputado Adriano, de forma muito respeitosa, mas àqueles que nos assistem pela TV Assembleia e aos colegas deputados, que nós, comunistas, temos muito orgulho de fazer parte do Partido Comunista do Brasil. E para quem não sabe, para aqueles direitistas que não conseguem conviver com a divergência, que não conseguem conviver com as lutas populares, com as causas dos trabalhadores, com as causas das minorias, por isso são avessos, por isso tem a aversão quando se fala de partidos comunistas ou de governos comunistas, que o nosso governo, o que defende é justamente a paz social, é a distribuição de renda, é a não concentração da renda de um país rico e de um Estado rico na mão de poucas pessoas. A essência do comunismo é a distribuição da renda, é fazer com que as injustiças sociais não aconteçam, como são regra no mundo capitalista, por isso tem sucessivas crises. Então, é preciso ver com menos preconceito, é preciso conhecer o que é o Partido Comunista do Brasil, é preciso conhecer o que é ser comunista para não ficar repetindo palavras preconceituosas que para aqueles que estão nos assistindo certamente não estão gostando do que estão vendo, porque sabem que são palavras apenas de quem tem preconceito com o que é diferente, com aquilo que ousou durante
durante muitos anos e ousa tentar construir uma nova ordem, onde a riqueza não fique nas mãos de alguns poucos e fique, sim, distribuída entre toda a população para que não se eternizem as dificuldades sociais. Então, quero finalizar dizendo ao deputado Adriano que ele repense essa postura preconceituosa, porque nós, comunistas, continuaremos com muito orgulho sendo comunistas, defendendo os trabalhadores, defendendo as minorias e, sobretudo, é no governo Flávio Dino que está, por incrível que pareça, que está valendo a economia de mercado, que as empresas estão podendo participar das licitações de forma livre. É no governo Flávio Dino que o mercado está andando sem que as empresas que vêm se instalar aqui tenham que ter um sócio imposto por algum dos mandões, como era feito anteriormente. Esse governo, sim, é democrático. O governador não conhece os donos das empresas, não conhece quem ganha as licitações, ganha quem oferece o menor serviço e quem oferece o menor preço. Isso sim é o Partido Comunista do Brasil fazendo implantar a República no Maranhão, fazendo implantar a economia de mercado, coisa que existia só para alguns nos governos anteriores.